Eu quero já, antes de começar a ler o texto, fazer algumas declarações. E eu quero que você declare comigo, porque eu declaro sobre a minha vida e você declara sobre a sua vida, amém? Então levanta a sua mão direita. Feche seus olhos. Já começa dizendo assim: eu, diga seu nome todo, declaro que a partir de hoje eu condiciono a minha mente à vontade do Senhor. Declaro para o meu subconsciente que todas as informações que não agradam ao Senhor perca agora o seu domínio, perca agora o seu controle. Eu, diga seu nome todo, declaro a minha mente, a partir de hoje, totalmente liberada, totalmente livre, cativa ao querer do Espírito Santo. E declaro que através da minha mente, a minha fé, a partir de hoje, será exercitada. Porque eu creio na palavra, gera fé e gera mudança. Em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Dê brados de júbilo ao Senhor, porque Ele é bom. Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Sabe por que você está aí? Você pode perguntar a esse irmão que está do seu lado aí. Sabe por que você está aí hoje? Porque a misericórdia de Deus se renovou nessa manhã na tua vida. A única forma de nós não sermos consumidos é a misericórdia do Senhor. Quando o pastor ele fala aqui que é 100% Espírito Santo, e é verdade, só que durante um período eu resisti a essa informação. Falei, não, pô, deve ter 1% meu aí. Acho que a única porcentagem que a gente tem é a nossa carcaça e a nossa voz. Porque tudo que tem em nós vem do Espírito Santo de Deus. Vamos orar, senão eu já vou entrar na palavra, nem orei, nem trouxe a palavra e vamos embora. Hoje nós vamos começar a ler 1 Samuel 15, 23, na versão NVI. E como nós estamos falando da influência do orgulho, da influência de Leviatã, hoje nós vamos falar de duas influências que vêm lá da velha criatura, que não faz mais parte da nossa vida. Pois a rebeldia é como um pecado de feitiçaria. Pois a rebeldia é como um pecado de feitiçaria. E a arrogância é como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele rejeitou como rei. E eu quero convidar você no 3 a ler esse versículo que está aqui no telão, para a gente orar. 1, 2, 3, vai! Amém. Feche seus olhos. Curve a sua cabeça em sinal de humilhação diante do Senhor, em sinal de quebrantamento, porque o Senhor, Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Abra o seu coração, porque grandes coisas o Senhor Ele tem para revelar nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nas nossas ações. E que você não venha rejeitar a palavra. A única coisa que você venha rejeitar são as setas do diabo.
Que você venha rejeitar a atuação maligna que te prendeu até o dia de hoje. Mas em nome de Jesus eu declaro que a partir do conhecimento, da renovação da palavra, você comece a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eis aí a tua igreja. O Senhor sabe o coração de cada um, e porque o Senhor trouxe cada um aqui, o Senhor sabe também. É a tua igreja. Nós estamos aqui somente para dar direção mediante ao teu Espírito. Mas eu, Senhor, oro porque o Senhor tem todo o poder, e o poder que nos usa aqui nesse lugar, eu não uso o seu poder que me usa, é a tua palavra que me usa, é o seu manifestar que me usa. Eu declaro, Senhor, que esse poder que transforma a minha vida venha transformar também a vida de cada um dos seus filhos nessa noite. Independentemente de cargo eclesiástico, independentemente de unção ou de tempo na igreja, nós estamos aqui nessa noite para aprender e ser exortado, porque o Senhor exorta a quem ama. O Senhor é aquele que mexe no nosso interior, e ainda que doa, tu é aquele que faz a ferida, e tu é aquele que cura também. Então, em nome de Jesus, eu declaro que toda resistência ao conhecimento da palavra do Senhor perca agora a sua força, perca agora o seu domínio, perca agora a sua fortaleza. E que nós, com os nossos ouvidos abertos, com a nossa mente cativa à palavra do Senhor, com o nosso coração quebrantado, venhamos a ter frutos de arrependimento. E venhamos, Senhor, nos autoanalisar, Senhor, para que venhamos, Senhor, a refletir, porque seja tudo em mim, aquilo que é de mim precisa sair, para aquilo que é tudo precisa entrar dentro de mim. Então, aquilo que eu louvo, aquilo que eu oro e aquilo que eu creio, aquilo que eu declaro nessa noite, seja tudo em mim, mas que tu seja tudo, Senhor, mas que tudo que está em mim venha sair, venha perder a força, venha retroceder, tudo que é natural, tudo que é carnal, tudo que é diabólico, perca agora a sua força, perca agora o seu domínio, perca agora a sua fortaleza, perca agora, em nome de Jesus, eu declaro e me coloco, Senhor, eu sou uma voz, eu estou aqui com o meu corpo falho, Senhor, e errante, mas estou aqui para ouvir a tua voz e obedecer, seja conforme a sua vontade nessa noite. Você que concorda com essa oração, diga amém. E graças a Deus. Ainda falando de Leviatã, a rebeldia e a arrogância são atitudes de uma velha criatura. Me derruba não, hein? Tá repreendido, hein? A gente precisa analisar e entender o seguinte: quando o Senhor exorta a igreja, Ele corrige a igreja porque Ele ama. E se Ele ama, Ele quer que a gente venha deixar a nossa velha natureza de lado, com os nossos prazeres, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, para que o tudo que a gente declara aqui, seja tudo em mim, realmente venha fazer parte. Que não venha ser somente algo que a gente estuda, sabe? Não é algo que a gente escuta todo domingo. Não é para isso que nós estamos aqui. Não é para isso que eu estou aqui e não é para isso que você está aí. A Bíblia diz que a gente tem que ser ouvintes e praticantes. Então, a atitude de rebeldia e de arrogância não faz mais parte da nossa nova natureza. Faz parte de uma velha natureza, de uma natureza caída, que em Cristo a gente precisa entender que Ele não pode ter mais forças nas nossas atitudes. Ele não pode ter mais forças
nas situações que nós passamos no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, com o nosso marido, com os nossos filhos, dentro de um trabalho, na rua, quando você está andando, quando você está dirigindo, quando você está indo para um trabalho, quando você está voltando, quando você está na igreja, quando você tem um líder, quando você é liderado por alguém, ou você está ali num cargo, você foi ungido para aquilo. Então, essas atitudes, que são atitudes de uma velha criatura, elas não podem superar o poder que existe dentro de nós, chamado Espírito Santo de Deus. E eu consigo entender o seguinte, que eu fui salvo para algo. Eu aceitei Jesus para algo. Para caminhar com Ele, sim. Mas eu caminho com aquele que é o caminho, despojando de mim mesmo. Deixando a minha velha natureza de lado. E não é instantâneo. Nada é instantâneo. É um momento, é uma vida de santificação, de separação, de consagração. Só que muitas das vezes a gente está no automático e a gente acha que não está agindo com rebeldia. A gente está no automático e às vezes a gente acha que não está agindo com arrogância, com idolatria. Porque a gente pega aquela palavra e aquela palavra ela tem ela tem um significado definido. Só que a Bíblia ela faz um paralelo. Esse versículo de 1 Samuel 15, 23, ele faz um paralelo. Tanto um como o outro. É algo que Deus rejeita. É algo que vem de uma velha criatura. É algo que vem para quê? Para poder impedir a gente de chegar lá no fim do caminho. O Senhor te chama para ter uma vida, para viver uma vida, e nessa caminhada, tudo que está no seu subconsciente, no seu consciente, que não vem do Espírito, precisa perder a legalidade, precisa perder a força, precisa perder o trono, precisa perder a fortaleza. Por isso que a resistência ao conhecimento da palavra de Deus é uma das coisas que mais acontecem para que a pessoa não mude. A gente não vê muitas das vezes mudança em algumas pessoas, mas a primeira coisa que a pessoa tem é a resistência. Porque assim, pastora, a senhora vai ministrar, vamos supor hoje, vou ministrar sobre rebeldia e sobre arrogância. Pastora, eu não tenho isso. Será que não tem? Ou será que não tem atos de rebeldia e atos de arrogância? A resistência, ela também é uma das manifestações malignas de Leviatã. Leviatã, ele influencia. Eu já falei isso na primeira ministração. Ele influencia um território, influencia uma família, influencia uma cidade. Ele influencia um país. Se você analisar como é que está o nosso país hoje, você acha que tem influência de Leviatã no nosso país? No nosso governo? Com certeza. E esse mesmo domínio, essa mesma força, ainda que a gente não tenha as mesmas condições financeiras daqueles de alto escalão, ele quer muitas das vezes fazer com que a gente haja de uma forma, da mesma forma, mas de uma forma sutil. De uma forma sutil. E a resistência traz dura cerviz. Ela também desenvolve arrogância e rebelião. Então a velha criatura, ela vem com várias vontades, desejos e tudo carnal, natural e diabólico. E uma vem puxando a outra. Sabe? Deus nos tirou da escuridão para que essas forças elas não venham ter mais poder sobre a nossa nova realidade, que é uma realidade de uma nova criatura que nasceu da água e nasceu do Espírito.
Quem nasce da água e quem nasce do Espírito não tem tempo para voltar às práticas carnais, naturais e diabólicas. Já começa a se incomodar, né, com a palavra. Em nome de Jesus, eu repreendo toda a resistência. E Leviatã é um dos 5. Uma das 5, aliás, forças que nós devemos resistir, na verdade. Sabe o que acontece muitas das vezes? A gente não muda porque a gente resiste à palavra. E a gente não foi chamado para resistir à palavra. A gente foi chamado para resistir o diabo, que está trocando aí a situação. A gente foi chamado para resistir o diabo e ele vai fugir. Sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Primeiro eu me sujeito a Deus. Eu não estou aqui para resistir à palavra. Pastora, se o Senhor me trouxe aqui e eu estou ouvindo essa palavra, eu quero receber essa palavra. Eu preciso me analisar. Não é psicanálise não, mas você precisa se autoanalisar. Porque essa é a nossa vida. Aí a gente canta, seja tudo em mim. Cristo, ele só está aonde o meu eu não está. Onde o meu eu é despojado. Cristo, ele só habita onde o meu eu é despojado. Você vai ter vontade? Vai. Eu estou uma semana que eu estou com a vontade de matar um. Até beber uma água aqui, sabe? Quem está nessa semana aí junto comigo? Quem está? Gente, não é só eu que sou pecador aqui não. Quem está nessa semana junto comigo aí? Gente, eu sou ungida pastora, mas eu sou ser humano de carne igual você. A minha vontade essa semana é de matar um. Já viu assim aquela semana que você tá de boa, tal, aí teu marido faz algumas coisas que você não gosta, mas você tá de boa, mas tem uma semana que o seu marido faz as mesmas coisas que fez as outras semanas que você não consegue superar. Mas Deus é bom demais. Porque o Espírito habita dentro de nós. E naquela hora que eu vou ir para pegar no pescoço, o Espírito é maior do que a minha vontade. Ele diz, não vai, sua doida. Sua louca. Você é crente, olha os seus filhos aí olhando. Aí o Gustavo fica logo assim, ó. Mãe? Gustavo fica logo assim. Mãe, a senhora vai fazer isso com meu pai? Às vezes a gente faz uma brincadeira, né? Ele, mãe, a senhora é crente. Caramba, eu falei, cara, não preciso nem de acusador. Ele tá ali, eu sei que eu sou crente, mas eu sou carne, me dá vontade às vezes de matar teu pai, me dá vontade. Não grava isso não, hein, gente. Tu não vai postar não, né, Igor? Não posta isso não, Igor, por favor. E aí eu dou aquela respirada, Márcio. Eu acredito que as mulheres também dão, né? Vocês são equilibradas, conseguem... Dá uma respirada. Senhor, eu preciso ministrar hoje, não dá. Seja tudo em mim de verdade, seja tudo. Começa a despojar a sua vontade, começa a despojar seu pensamento, começa a colocar tudo debaixo da ordem do Senhor. Se o Senhor diz que é para fazer, faz. O Senhor diz que é para marchar, marcha. Mas submete à vontade dele. Você tem essa autoridade. Você tem esse domínio. O domínio está nas tuas mãos. Ainda que você tenha vontade, mas você tem o domínio. Repita comigo. Eu tenho domínio. Amém. Nós vamos falar... Gente, já é 8h32. Jesus. Arrogância. Vamos falar primeiro da arrogância. Arrogância
é como mal da idolatria, gente. Isso é forte. Às vezes você não se intitula arrogante, mas comete idolatria. Vamos lá, arrogante. Participe o presente, viu, pastor Elaine? Eu também sei português. Participe o presente, arrogare, que vem do latim, viu, Alexandre? Eu também sei. Que significa atribuir a si mesmo ou reivindicar sem direito, ser presunçoso. Aí você vai falar, bom, isso não sou eu não. Ah, beleza, não é você não. Ou seja, arrogante é aquele que toma para si algo que não lhe foi dado, que se exalta e se coloca em posição de superioridade sem razão. Vamos dar alguns exemplos assim bem práticos. Marido sobre a mulher, quer ter uma autoridade demasiada sobre a mulher. Líder sobre liderado. Aí a gente entra naquela questão de uma liderança tóxica. E deixa eu te falar uma coisa, não sei se você está nos visitando aqui nessa noite, se você está debaixo de uma liderança tóxica, deixa eu te falar uma coisa. Você tem a escolha de estar debaixo dessa liderança ou não. Por quê? Você não é obrigado a estar debaixo de uma liderança tóxica. Deus não mandou você ficar naquele lugar, você não é o salvador da pátria. Deus tem os meios dele para sair. Então, se você está, de repente, numa liderança, debaixo de uma liderança tóxica, procure se aplumar em alguma liderança sadia, porque senão você vai morrer. Não sei porque eu estou falando isso, mas o Senhor mandou falar. Não é, presbítero Alain? A gente vê também uma arrogância entre líder com líder. Presbítero com presbítero não, né? Presbítero com presbítero, pastor com presbítero, diácono, presbítero com diácono, diácono com presbítero. Não estou falando ninguém da nossa igreja não, só estou dando exemplo. E a gente vê também a arrogância se manifestando também através do machismo e do feminismo. Machismo, a gente vê lá atrás, se você olhar um pouquinho para trás na sua família, com certeza você tem algum histórico aí de um avô, de um homem aí que era machista. E o feminismo é a onda do momento, né? A mulher empoderada. O inimigo, ele é tão sujo, porque o empoderamento da mulher desconstrói o princípio da família. Não é que a mulher não possa trabalhar, não é que a mulher não possa ter o seu dinheiro. O negócio é a mulher fazer tudo isso e ela entender o princípio de ser uma mulher submissa, sábia, que dirige a sua casa, e o homem entender o seu papel como sacerdócio da casa do Senhor. E juntando isso, espiritualmente falando, todas as outras coisas vão bem. Eu preciso entender isso, porque eu preciso entender não só, eu preciso fazer. Porque o pastor que mais fala aqui na igreja é isso. E se você não entendeu ainda esse papel, meu amado, você precisa nascer de novo. O pastor ministra isso aqui direto. E aí, alguns homens mandam as mulheres trabalhar. Gente, mandar é uma escolha da mulher. Se ela quiser trabalhar mediante os princípios de Deus estabelecido, a mulher já trabalha em casa, já é um trabalho. Você não é obrigada a trabalhar. Agora, se vocês entram num acordo e querem trabalhar, beleza. Mas não fica mandando a sua esposa trabalhar, não. Isso ofende. Porque parece que o trabalho dela dentro de casa não tem valor. Não sei por que eu estou falando isso, não está nem na pauta, mas eu estou falando porque está vindo do céu e eu preciso entregar. E você, mulher, não é superior ao seu marido porque você ganha mais. Se coloca como uma mulher submissa, sábia, e vai dando a dica, mas meu marido ainda não sabe ser sacerdote. Com a oração, o seu marido vai chegar lá. Há poder na oração do justo. Eu preciso crer nas armas espirituais, amém? Então, se eu sou uma mulher sábia, eu edifico a minha casa em oração.
E eu não... Ah, Jesus. E a salvação é individual. Você precisa buscar por você, porque você buscando por você, você está buscando pela sua casa. Estou falando com mulheres aqui. E homem, você precisa tomar assim, um salavanco aí nesse teu pescoço e virar sacerdote de uma vez, porque você é que dá o destino para a tua casa. Mas se o homem não ainda entendeu, porque é difícil para o homem entender isso, porque o homem ele tem muita dificuldade em depender de Deus, e para ser sacerdote tem que ser totalmente dependente de Deus em tudo. Então o homem ele tem um pouco de dificuldade de depender de Deus em todas as áreas, principalmente na financeira. Então se você tem essa dificuldade dentro da sua casa, mulher, bota o teu joelho no chão e ora. Bota teu joelho no chão e ora que as coisas mudam. Isso aconteceu comigo. Não vou contar meu testemunho aqui, mas isso aconteceu comigo. Aquilo, escreve isso, anota isso e nunca mais esquece isso. Aquilo que você não consegue falando, você consegue orando. Não esqueci isso. É Raquel, versículo 13... capítulo 13, versículo 3. O arrogante rejeita voluntariamente, eu estou sendo arrogante, eu estou sendo voluntário, eu estou rejeitando de uma forma voluntária. E também tem aqueles que rejeitam de uma forma involuntária. A mudança pode estar ligada à religiosidade, que atrapalha a pessoa de crer, experimentar um novo fluir. E também está ligado a ser uma pessoa séptico. Cara, muito tremendo isso. Que o Espírito me fez entender. Vamos falar primeiro aqui. A pessoa arrogante... Cadê? Onde que está? Ah, aqui. A pessoa arrogante... ela vai em dois canais, com duas vertentes. Ou ela é religiosa demais, ou ela é séptico demais. Como assim, pastora? O religioso, ele se apega às regras, ignoram os propósitos. Se apegam a regras e ignoram propósitos. Essas pessoas vivem por regras e experiências passadas, experiências pessoais, experiências passadas, naturais e de lideranças engessadas. E vivem também a questão da decepção ministerial e dificultam o sobrenatural de Deus. Algumas pessoas religiosas, elas são presas a que elas aprenderam lá atrás na época do pastor que tinha o terno de bolinha. O terno de uma lista só, estou falando sério. Aí o religioso hoje, ele fica, o movimento está acontecendo, eu vou ficar aqui parado. Não vou entrar nessa meninice não. Eu prefiro ser menino aqui na presença de Deus do que um velho, cego e surdo. E o cético? É séptico, incrédulo, natural demais, que não crê, que não acredita em nada, herege, que não possui fé religiosa, que não crê nos dons, que não ministra sobre os dons, que rejeita os dons, e rejeita a crença, rejeita o manifestar do Espírito, desconfiado de tudo, tem dúvida de tudo e não se junta com ninguém. Dois tipos de arrogante. E aí? Será que a gente se enquadra em algum desses? Só que o arrogante, como diz aqui,
É como o mal da idolatria. A pessoa que é religiosa demais, ela crê só naquilo que ela acha que é certo. E o cético demais também. Idolatria do eu. A primeira idolatria. Exaltação da própria vontade. Da sua própria aparência, da opinião. O cético é tão cético que hoje em dia a gente vê que o mundo não consegue distinguir se ele é crente e se não é. De tão cético que ele é. O religioso você ainda vê andando de terno com bicicleta. Você ainda vê andando, levando a esposa atrás com a saia grande. Mas o cético, ele está tão parecido com o mundo, que quando você vê ele na rua, você não sabe se ele é crente ou se não é. De tão natural que ele é, de tão natural que ele quer parecer, de tão imperceptível que ele quer ser. Ei, o Senhor nos chamou como luz. E como luz, a gente precisa ser diferente do mundo, sim. Ei, na nossa forma de falar, na nossa forma de vestir, a gente precisa ser diferente do mundo, sim. O mundo precisa olhar pra gente e dizer: caramba, lá um careta. Beleza, eu sou careta, mas eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim. Eu não vou usar cropped com a barriga de fora e nem com a pontinha da barriga, porque isso é moda mundana. Pastora está sendo religiosa. Você que queira me julgar do jeito que você quiser. Ei, eu só sei de uma coisa. O Espírito disse para mim: muitos céticos estão se parecendo tanto com o mundo que o meu espírito tem sido apagado. Não extinguais, sei lá, você entendeu, né? A palavra essa daí, igual que você entendeu, né? O espírito. Eu não posso apagar o espírito. Quando eu me pareço com o mundo, com a moda do mundo, com as coisas do mundo, eu começo a apagar a luz que há dentro de mim. Eu preciso ser diferente. Você pode dizer comigo: eu preciso ser diferente. Fala: no meu pensamento, na forma que eu falo, nas minhas vestimentas. Eu preciso ser diferente. Idolatria de pessoas. Uma pessoa se torna a principal fonte de segurança, alegria e de sentido da vida. Idolatra tanto o marido, ou idolatra tanto um filho, que se eu não tiver aquele filho, se eu não tiver aquele marido, se eu não tiver aquela mulher, a arrogância é como... Para vocês repetirem, vamos lá. Arrogância é como? Para ensaio foi legal. Arrogância é como? Mais uma vez. Arrogância é como? Ou seja, arrogância ou idolatria é algo que o Senhor quer tratar nessa noite na nossa vida. Idolatria de bens. Pessoa passa a confiar mais nos seus recursos do que em Deus. Aí a gente entra aqui em várias questões. Pessoa que começa a ter dificuldade, que se enrolou financeiramente, para de dizimar. O dízimo é uma gratidão, meu amado. Se você se enrolou, pede graça a Deus para sair desse enrolo. Mas se você deixar de dizimar, você está deixando de agradecer ao Senhor pela saúde que Deus te deu, para achar que da sua forma você vai resolver seu problema. Arrogante, idólatra. Aí não oferta, não primicia. O pastor fala tanto sobre primícia. Sabe o que o arrogante ele tem? Ele tem dificuldade de entrar num novo mover na direção da sua liderança. Segundo o livro é. Porque é religioso, mente fechada. Tá com os conceitos lá de trás. O pastor deu uma direção para a igreja.
E não tem a ver com dinheiro para a gente ganhar não, meu amado. Porque aquilo que o Senhor dá nas nossas mãos multiplica 100 vezes mais. Ei, tem a ver com experiências sobrenaturais que Deus quer fazer com você na área do dinheiro. Se você resiste uma ordenança, que é uma nova estação, é uma nova visão que Deus deu para o seu líder, você é arrogante. Você é de dura cerviz. Você idolatra seu dinheiro. O que é 100 reais? O que é 200? Gente, em nome de Jesus, toda idolatria, mamão, caia por terra nessa noite. Ei, mesmo porque quem te deu a saúde foi o Senhor. Quem te deu saúde e quem te dá saúde todos os dias é o Senhor. Ele não precisa do seu dinheiro. Quem precisa deixar de idolatrar é eu e você. Porque Ele é o Deus do ouro e da prata. Qualquer coisa que Ele quiser dar para mim, ou para o pastor, para qualquer um de vocês, Ele dá. Ele não precisa de ninguém. Sobrenatural, Bia. Pega essa aí, Gabriel. Sobrenatural não vai precisar das condições financeiras de vocês. Ela chorecas. Eu declaro em nome de Jesus que aquilo que é sobrenatural, aquilo que é milagre, não vai depender das condições de você. O Senhor vai surpreender vocês. Idolatria a prazeres, a entretenimento, afinal de contas eu sou de carne. Mas fica tanto tempo na idolatria que toma somente seu tempo todo. Idolatria a ideias e ideologias, sofismas. Até parece que é verdadeiro, mas não é a vontade de Deus. Até parece que é legal, mas não é a vontade de Deus para você, porque Deus não te chamou para fazer isso. Deus não te chamou para fazer isso. Como é que eu sei? Orando. Como é que eu sei? Lendo. Como é que eu sei? Tendo experiência com o Senhor. Como é que eu sei? Tendo intimidade com aquele que habita já dentro de você. Muitos não sabem o que vão fazer, nem hoje, nem amanhã, por causa da falta de intimidade, não escutam mais a voz do Espírito, escutam entretenimento, escutam ideologias, escutam religiosidade, são totalmente naturais. Ei, mas o Senhor chama uma igreja, o Senhor chama uma igreja no Brasil, que vai ser um celeiro de avivamento, sim, mas interno, e de missionários, porque daqui, Labanassorecácia, sairão homens e mulheres de Deus para levar o fogo que arde para as outras nações. Ei, e se você não executa da forma correta, a sua descendência também não vai executar. Então tem muito mais a ver. Tem a ver com você e com a sua descendência. Então não seja egoísta. Se você não se prepara, a sua descendência não vai se preparar. Se você não se despoja, a sua descendência não vai viver, não vai experimentar. Idolatria ao passado e às traumas daquela pessoa vítima de toda a sociedade. Sabe o que acontece muitas das vezes? Você teve algum problema com algum líder ou com seu cônjuge e você decidiu perdoar. Só que se você decidiu perdoar, começa a viver uma nova vida. Se você decidiu perdoar, começa a viver uma nova vida. Porque parado nos sentimentos lá de trás, o novo nunca chegará. E se você passou uma situação com seu líder, ei, existem homens e mulheres de Deus cheios do Espírito ainda para você conhecer. Não deixe o inimigo mumificar sua mente com os pensamentos e traumas passados. Ei, em nome de Jesus, eu quero declarar para você nessa noite. Todos os traumas com liderança no seu casamento, com seus filhos, no seu trabalho,
com um líder seu, que até hoje você pensa, até hoje quando vem no culto você lembra, em nome de Jesus, larga todos esses sentimentos e essas vontades e essas coisas ruins que tentam te paralisar, em nome de Jesus, e avance. O Senhor te chamou para ser livre, a liberdade em Deus para você prosseguir. Quero fazer um ato profético aqui, acho que eu vou ter que terminar aqui, não vou poder falar da rebelião. A gente fala na próxima quinta. Foi algo que o Senhor pediu para ministrar sobre a vida de vocês. Mas é só para a vida daqueles que creem. Você crê numa restauração na sua mente? Então convido você a fechar os seus olhos agora, botar a sua mão esquerda no seu coração e levantar a sua mão direita. Se você quiser levantar bem alto, pode levantar. Nós vamos declarar algumas coisas aqui que pode estar involuntariamente dentro de nós. Nós vamos decretar a falência, nós vamos decretar que o domínio agora venha a ser totalmente do Espírito Santo de Deus. E que tudo isso que veio lá de trás da sua velha criatura não venha mais ter domínio nem força sobre você. Você diga assim: diga seu nome todo. Rejeito a idolatria do eu. Rejeito a idolatria de pessoas. Rejeito a idolatria de bens materiais. Rejeito idolatria da religião. Rejeito a idolatria de prazeres. Rejeito a idolatria de ideias pessoais e sofismas. Rejeito idolatria do passado, de traumas, com pessoas, com amuletos, com objetos, com fotos, com líderes, com cônjuge, com qualquer pessoa que está me prendendo até hoje. Eu declaro destronado da minha mente e do meu coração. Fala seu nome todo. Peço perdão a Deus pelos meus pecados praticados voluntariamente e involuntariamente, e peço a misericórdia do Senhor, e declaro que a partir de hoje a minha mente, os meus pensamentos, as minhas atitudes serão totalmente cativas à vontade do Deus vivo. Dê um brado de júbilo ao Senhor. Se coloca de pé e aplauda ao Senhor com toda a força que você tem.